Olá! 2020 foi um ano bastante complicado para todos com a questão da pandemia do coronavírus. E não bastasse isso, foi um ano ainda pior para a Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB. Além de vários problemas já conhecidos, tivemos a volta de Manuel Luiz ao cargo em março, depois ele foi afastado novamente por suspeitas de corrupção, Ricardo Souza retornou ao cargo em que ficou por 2 anos, houve 2 trocas de comando na seleção brasileira masculina, a recusa do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, de liberar verbas enquanto o Ricardinho continuasse à frente da CBHB. Tudo por causa de uma condenação no Conselho de Ética da entidade por abuso sexual e moral a uma funcionária da CBHB, a qual Ricardo recorreu da sentença. Mas não teve jeito, ele precisou renunciar à presidência interina da confederação e Jefferson Oliveira, o segundo vice, teve que assumir. E só aí a seleção masculina pôde participar do Mundial do Egito. Parece que tudo isso está com os dias contados, já que há eleição marcada para o dia 1º de fevereiro. No entanto, o novo presidente vai herdar muitos problemas e terá que arrumar algumas soluções rapidamente, já que estamos em ano olímpico e ainda em meio a uma pandemia que parece não ter fim. Então, a Tia Esportes apresenta agora uma entrevista com Felipe Rego Barros, mais conhecido como Felipe Casão, um dos candidatos a colocar ordem na casa da CBHB. Olá, Felipe. Olá, André. Quero saudar o pessoal da Tia Esportes, uma saudação especial a toda a comunidade do handebol, num momento histórico, momento democrático. Acho que o handebol não estava muito acostumado com isso, né? Há 30 anos que a gente não tinha praticamente eleições, e para mim é uma honra participar desse momento tão emblemático do handebol brasileiro. A dinâmica da nossa entrevista vai ser a seguinte: nós vamos apresentar os componentes da chapa. O candidato a presidente vai ter até 15 minutos para apresentar suas principais propostas. A Tia Esportes, depois disso, vai fazer perguntas sobre os assuntos de interesse da comunidade do handebol. E também teremos perguntas de parceiros nossos de outras páginas que escrevem, que falam sobre o handebol. Então, vamos agora apresentar a chapa Frente Brasil Handebol. Como dissemos, o candidato a presidente é Felipe Rego Barros, Felipe Casão. Ele é natural do Recife, tem 53 anos, é advogado, gestor esportivo e vivencia o handebol há mais de 35 anos. O primeiro vice-presidente, Marcelo Risotto Cebola, é atleta de handebol desde 1988, gestor da Associação Cascavelense de Handebol no Paraná, integrante da comissão de atletas da CBHB. Aliás, ele foi o mais votado. A segunda vice-presidente é Maria Rosaides Dantas Barros. Ela é acriana, foi atleta de handebol, é formada em filosofia, com especialização em educação especial na perspectiva inclusiva. Felipe, então gostaria de saber quais são as principais propostas da chapa Frente Brasil Handebol. A Frente Brasil Handebol, André, ela tem uma proposta que engloba todos os setores da confederação. Setor administrativo, setor jurídico, setor técnico, principalmente a questão da composição das dívidas da confederação junto ao Ministério da Cidadania, junto à União Federal, na verdade. O handebol brasileiro ele não pode pensar em propostas. Não adianta eu chegar aqui, primeiramente, e te responder com minhas propostas se não tivesse preâmbulo. Qual seja? Primeiro passo, primeira medida imediata da nossa gestão será fazer uma auditoria interna para abrir essa caixa preta para toda a comunidade do handebol, para toda a sociedade esportiva e para toda a sociedade brasileira. O handebol hoje, a confederação hoje sofre de um problema sistêmico. Todos os pontos do handebol estão afetados. Administrativo, financeiro, técnico, esportivo, logístico, pessoal, jurídico. E a gente precisa entender o tamanho desse problema. Então, essa auditoria, que com 15 dias a gente pretende fazer a prestação de contas, abrir para toda a comunidade esportiva, e a partir daí nós irmos fazer o que de imediato tem que ser feito,
para ir pensar no programa, que eu vou te falar daqui a pouco, que é o acordo de leniência, um termo de ajuste de conduta com a Secretaria Nacional de Esporte, com o Ministério da Cidadania, porque o handebol hoje, ele sobrevive apenas de uma única e exclusiva receita, que é o repasse do COB da lei Agnello Piva. O handebol brasileiro hoje, ele está impedido de receber qualquer outro patrocínio público por conta dos desmandos ocorridos no Mundial 2011, que até agora a dívida só faz aumentar. Estimativa é que já esteja a mais de 15 milhões de reais. Então, o primeiro ato do nosso programa de governo, e já começamos a trabalhar isso, estivemos essa semana no Ministério da Cidadania, em audiência com o ministro Onix Lorenzoni, onde ele nos recebeu de braços abertos, maior boa vontade de fazer uma composição com o handebol. Ele tem uma ligação afetiva com o handebol. Colocou à nossa disposição seus assessores, sua equipe jurídica, e já começamos a tratar dessa composição, que seria um acordo de leniência. O que é um acordo de leniência? É reconhecer erros, admitir culpas, para tentar fazer um termo de ajuste de conduta, reorçamentar o Mundial de 2011, porque alguma coisa foi gasto, sim, nem tudo foi desviado, tentar um parcelamento sem juros, sem multas, sem correções, parcelar em 15, 20 anos, para deixar o handebol, primeiramente, nos trilhos, para poder estar limpo, íntegro, para receber os recursos públicos. Aí patrocínio com bancos do Brasil, Banco do Nordeste, com estatais, com Correios, Infraero, enfim. Aí o handebol pode receber, enfim, o recurso que merece. Com relação a, efetivamente, os nossos programas, a gente vai poder falar melhor no decorrer dessa entrevista, mas eu queria abrir com um primeiro programa, que é o PronaRende. O PronaRende é a criação de 7 núcleos de desenvolvimento técnico, que será espalhado por todo o país, 2 na região norte, 2 na região nordeste, por conta da dimensão regional, 1 na região centro-oeste, 1 na região sul e 1 na região sudeste, onde terá um coordenador técnico e 2 supervisores em cada núcleo, 1 para o naipe masculino, 1 para o naipe feminino. E esses núcleos, eles farão todos os trabalhos com todos os segmentos de atleta, de técnicos, de profissionais multidisciplinares como comissão técnica, desde a iniciação até a categoria juniores, acompanhados para e passo pelas comissões técnicas da seleção brasileira, que hoje estão apenas restritos ao trabalho com as seleções, que eu acho um erro, um equívoco. Podemos ter técnicos de seleção brasileira, geralmente as pessoas mais capacitadas, com as comissões mais capacitadas, restrito a prestar seu serviço apenas para uma parcela mínima da seleção. São funcionários da confederação e vão ter que trabalhar. E esse núcleo vão fazer mentorias, capacitações, plantões de treinamento unificados. Quando tiver um plantão de treinamento em várias regiões, vários estados da região norte, vai ter também nesse mesmo dia plantões de treinamento com os mesmos métodos, com as mesmas aplicações de treinamento na região sul, sudeste, enfim. O curso que o atleta do Rio Grande do Sul vai ter, com técnicos, com palestras de grandes atletas mundiais, nós vamos ter também no Amazonas, enfim. É institucionalizar o desenvolvimento técnico, porque nesses 30 anos, os atletas hoje, que são de alto nível, certamente se desenvolveram porque teve um professor, um clube, que lhe deu toda a estrutura e ele também investiu, seus pais investiram, para ele se tornar um atleta de rendimento. Nunca a confederação, nenhum atleta teve desenvolvimento técnico por conta da confederação. A confederação nunca institucionalizou esse desenvolvimento técnico. Na nossa gestão, a confederação vai se responsabilizar também por isso. Um outro programa, André, que eu acho importantíssimo, e aí eu sei falar com experiência própria, porque eu sou dirigente de clube, eu tenho uma história como atleta, mas tenho uma história como técnico do clube. Eu fui campeão brasileiro em 2019, adulto masculino, com minha equipe em Cascavel.
Português é heptacampeão brasileiro adulto masculino, e desses títulos eu tenho 5 como técnico. E sem falar com conhecimento de causa. Os campeonatos brasileiros, eles são campeonatos falidos, sucateados, entregues a uma pessoa de um estado para tentar fazer um campeonato de qualquer forma. Nós fizemos, nesse campeonato que eu te falo em Cascavel, André, o Clube Português saiu com cerca de 50 pessoas de Recife para Cascavel. Imagine os gastos com passagem aérea, nem todos puderam ir direto para Cascavel, ficaram em Foz do Iguaçu, pequeno grupo em Curitiba, teve ainda despesa com translado. Um investimento absurdo, tirar um grupo de 50 pessoas de Recife para Cascavel, para chegar lá, dar 4 jogos no masculino, 4 jogos no feminino, 3 jogos no masculino e voltar para Recife. Não justifica, é uma agressão, inclusive, ao clube, aos atletas, e isso nós vamos mudar. A gente precisa de um campeonato brasileiro estruturado, organizado, desde o campeonato infantil ao campeonato adulto. Eu tive, há cerca de 2 meses, uma conversa com o presidente Paulo Moratório, e no final da conversa, ele deixou uma frase, uma indagação dele, que eu fiquei muito preocupado com isso. Onde é que os primeiros atletas, eles vão dar os primeiros passos no rendimento? É no Campeonato Brasileiro. Ele não vai ficar só no âmbito estadual, ele precisa ter o primeiro intercâmbio, o primeiro conhecimento de uma competição nacional, é no Campeonato Brasileiro. E hoje qual a motivação? Nenhuma. Campeonato esvaziado, campeonato falido, sucateado, e nós temos no nosso programa a proposta de uma melhor organização, que seria o maior problema desse campeonato é o esvaziamento. Por que existe o esvaziamento? Porque os clubes não têm dinheiro. O país é uma dimensão continental. Então, tirar uma equipe de Alagoas para jogar em Belém do Pará é difícil. Tirar uma equipe de Belém do Pará para jogar em Concórdia, em Santa Catarina, é difícil. Então, a nossa proposta é, as distâncias até 600 quilômetros, nós vamos dar, a confederação vai dar 16 passagens de ônibus terrestres, ou alugar um ônibus, o que for mais barato. E aí a gente garante que essa equipe vai estar presente. As distâncias acima de 600 quilômetros, nós vamos dar 10 passagens aéreas. Vamos custear 10 passagens aéreas. Ou seja, a confederação está tirando a maior sobrecarga dessas equipes, garantindo para os 8 finalistas praticamente a sua viagem. E não é só isso. O Campeonato Brasileiro também tem que ter sua estrutura de logística, de organização, de arbitragem, e também vamos resgatar a TV Rede Brasil, que vão transmitir esses jogos, transformar esses campeonatos num bom produto, para nós termos assinantes para acompanhar esses jogos de uma forma mais profissional, mais bem acabada, nos padrões que se exige de uma transmissão, não uma transmissão amadora do celular, enfim. Vamos criar também, André, como eu te falo, eu tenho conhecimento de causa, que muitos campeonatos brasileiros desses não tem nem água para o atleta beber. Então, a gente precisa dar uma estrutura, uma nova roupagem. A gente vai para um campeonato brasileiro desse, a mínima lesão do atleta, ele fica lá jogado no relento. Então, nós vamos criar o seguro. Todos os participantes desses campeonatos brasileiros, todos os atletas, vão ter um seguro de acidentes pessoais. Isso é coisa barata, isso é coisa acessível, isso é conta pequena. Porque eu já tive esse problema, e atleta ir para o Campeonato Brasileiro, André, e na volta, a gente tem problema e muitos clubes têm isso, não tem uma clínica para fazer um exame de imagem, uma ressonância, a gente não tem fisioterapia, isso é a realidade de 99% dos clubes brasileiros. Então, o atleta, os pais dos atletas, principalmente na categoria de base, ter essa segurança que seu filho, caso se lesione, ele vai ter uma cobertura que vai cobrir desde o pequeno exame, da pequena fisioterapia, uma cirurgia e o pós-operatório. Isso já é um salto
de qualidade para o atleta, demonstra a nossa responsabilidade com o nosso principal protagonista, que são os atletas. Nós estamos criando também, aí já dando continuidade no nosso programa, a diretoria de apoio ao atleta. Isso aí, André, não é uma ideia nossa, não é uma criação da nossa cachola. Isso aí a gente está copiando das maiores empresas que tem sempre uma diretoria de apoio ao segmento dos seus funcionários. E a gente está criando a diretoria de apoio ao atleta, o DAT. Isso aí já coloca a nossa gestão como um ponto diferenciado no que se refere ao compliance, ao que se refere à governança administrativa. Diretoria de apoio ao atleta com um dirigente que vai ser um atleta em atividade, que vai fazer o primeiro filtro das reivindicações dos atletas. E nós vamos criar um suporte de assessoria jurídica, que muitos atletas hoje, inclusive dos circuitos internacionais, os profissionais, têm problemas contratuais com seus clubes, com seus agentes, com seus patrocinadores. A gente vai dar esse suporte jurídico que vai estar atrelado ao DAT. Os atletas, às vezes, precisam de alguém para fazer essa interlocução, para dar-lhes uma melhor estrutura, quem sabe na viagem, no treinamento, nas competições, que passa talvez de um melhor plano de viagem, mas também passa por uma melhor diária, para ele abrir mão do seu clube e poder estar treinando, se dedicando à seleção brasileira, com um aporte financeiro mais relevante. Então, nós estamos preocupados com tudo isso. A nossa preocupação, como eu disse no início da minha resposta, é muito ampla, contemplando todos os segmentos da confederação, porque existe hoje um problema sistêmico grave que tem como nossa principal proposta acabar isso, acabar essa sangria, acabar essa desordem, que a gente não enxerga muito na chapa concorrente, que me parece que quer dar continuidade a esse desastre que está sendo o handebol brasileiro. Bom, Felipe, então, queria começar falando justamente a partir de alguns pontos que você colocou. Então, você falou, né, da questão da auditoria, que em 15 dias, em assumindo, você pretende que tudo seja levantado. O senhor tem pelo menos uma ideia do tamanho desse passivo que hoje a CBHB se encontra? A confederação, André, ela entenda que nós vamos quebrar as amarras de 30 anos. Então, eu sou mais um componente do handebol que estou alienado com relação a isso também. Eu tenho ideias, eu imagino, eu tenho indícios, mas se falar concretamente, eu, igual a maioria dos adeptos, das pessoas ligadas ao handebol, eu tenho a mesma exata noção. Por isso, nós vamos ter que fazer uma auditoria, até para preservar a gestão e dizer, pegamos assim, existe isso. As questões, as condenações jurídicas, o que já tem condenado, o que já está em fase de execução, o que não pagaram, as dívidas com Justiça do Trabalho, com fornecedores. Essa ideia precisa, nós não temos. Nós temos, como eu disse, uma vaga ideia. Mas o que nós temos, viu, André, é pessoas de excelência para enfrentar isso, com austeridade, com coragem, com a equipe jurídica de primeiro time, como já mostramos que temos, com força política, porque não adianta estar aqui enganando, se não tiver um mutirão político de boa vontade para equacionar essas dívidas quase que hoje na estratosfera dos 20 milhões, é mais ou menos como a gente pensa em encontrar. E tem que ter, não é um projeto de uma pessoa só, de uma região só, de um grupo só. Tem que ser um projeto amplo, eu costumo dizer em todas as minhas conferências, não pode ser um projeto de, vamos só a união. Não, é um projeto muito maior que isso, é um projeto de integração, todo mundo pensando, todo mundo ajudando, todo mundo colaborando, como eu digo, com a força, se puder fazer um mutirão de força política para bater na porta do Ministério, sentar, tentar fazer o melhor acordo. A nossa maior dívida é com a União Federal, que trava tudo, que a gente não consegue arrumar patrocínio. Então, essa auditoria, ela vai ser o livro revelador
o diagnóstico, para saber o DNA dessa dívida, como começou, por que está nesse ponto, vamos discutir esse passivo, vamos fazer uma análise contábil, uma auditoria para saber se esses juros, se essas correções são compatíveis com a origem da dívida. Enfim, é uma força-tarefa jurídica e contábil para a gente poder te responder essa pergunta com mais precisão. E no dia 16 de fevereiro eu estou lhe respondendo. Ah, tá certo. Então, esse é um compromisso que a gente vai cobrar, hein? Não, esse não. Todo o nosso programa é um compromisso. Eu não estaria tornando um programa público, porque quem público, efetivo, direto, conciso, objetivo, se não fosse compromisso. Isso é um compromisso. Não é um programa de gestão, não. É um compromisso com todos, com toda a comunidade do handebol. Nós temos data, hora para cumprir os nossos compromissos. Que ótimo. Dentro disso, o senhor falou agora de uma coisa que eu considero, nós, né, TIA Esportes, consideramos muito importante, que é a questão da transparência. O senhor falou assim, vamos mostrar o que está acontecendo, principalmente para preservar essa gestão. A minha pergunta vai nesse sentido, como resolver hoje a grave crise institucional em que a CBHB se encontra? Hoje tudo é culpa da CBHB, mesmo que não seja culpa dela, né? Para o grande público, a CBHB tem problemas, assim, todo mundo acaba direcionando a culpa do que acontece para a CBHB. Às vezes, o problema até é de ordem das federações, mas tudo acaba na conta da CBHB. Como resolver isso? Primeiramente, me permita discordar de você. Eu acho que sim. Eu acho que é culpa da CBHB em tudo mesmo. A CBHB funcionou boa parte desses 30 anos, André, como um bunker, com procedimento de gangster. A confederação colocou todo o seu aparato de pessoal, jurídico, financeiro, em função, em razão de proteger o presidente envolvido em 14 ações de improbidade, ações para penhorar e bloquear seus bens. Então, toda a energia da confederação, seu pessoal, foi canalizado para isso. Então, as consequências, os sintomas vão estourar nas federações, nos clubes, enfim. Eu acho que ela é a única exclusiva responsável por tudo que acontece de ruim no handebol, sim. E quem joga a culpa nela está certíssimo. Então, houve um desmando, um desastre, que querem continuar com isso. Né? O handebol é tão absurdo que tem uma chapa que se junta pessoas que se encastelaram no COB, sumiram no handebol, saiu amigo de Nussmann, saiu com super salários, o outro se estatizou na Secretaria de Esporte, nunca fez nada para o handebol e diz, a hora é agora. A hora é agora, porque a hora não foi antes, de cara limpa, a hora é agora, a hora tinha que ser quando vocês podiam fazer alguma coisa e não fizeram. Mas eu vou te responder sim. Nós vamos, como eu te disse, fazer auditoria, nós vamos imediatamente, já mostramos que temos canais com isso, está aí nas redes sociais, as fotos, o ministro, inclusive, autorizou para divulgar que ele está nos apoiando, e nós vamos criar alguns segmentos para acelerar isso. Nós já vamos de cara criar diretoria de compliance e transparência, para a gente dar transparência e criar as ferramentas de relacionamento, de comportamento, as ferramentas éticas que traçam as novas diretrizes das organizações esportivas mundiais. Nós não vamos ter um portal de transparência não, viu, André? Nós vamos ter um outdoor de transparência. A comunidade do handebol vai acompanhar, para e passo, qualquer movimento na conta corrente, desde os R$5 que a gente tirou para comprar o café, para servir numa mesa de reunião, aos investimentos maiores que nós vamos fazer. Vão discordar da gente, porque podem até discutir, deviam colocar esse recurso no amarelo, a gente colocou no vermelho. Podem até discutir. Porque a gente mostrando, a gente abrindo, é até mais fácil de dizer não. Não pode por conta disso. Então, nós estamos profundamente imbuídos no propósito de criar esse aparato de governança, de compliance, criar os comitês de éticas, a cartilha comportamental, antenado com os novos tempos, antenado para receber e para aplicar as cartilhas
de proteção à mulher, de combater qualquer ato discriminatório por orientação sexual, credo ou raça. Nós estamos criando uma equipe jurídica, como eu lhe disse, uma força-tarefa jurídica que vai tratar não só das questões das condenações, das questões das demandas judiciais, das inúmeras demandas judiciais, mas também para fazer nossa plataforma de relacionamentos dentro da entidade. Certamente a gente vai ter uma gestão exemplar, modelar desse segmento ético e de transparência. Isso que o senhor falou vem também ao encontro da pergunta que o Conexão Handball mandou para a gente, que era justamente isso: como vai se dar a transparência na prestação de contas para o público em geral, caso a sua chapa vença. Então, o senhor pensa justamente isso, de deixar todas essas prestações de contas públicas, para que todos da comunidade tenham acesso. No primeiro momento que a gente recebe um recurso público, principalmente, esse recurso não é um recurso da confederação, ele é um recurso do povo brasileiro. E o dono do dinheiro tem que acompanhar. Ninguém vai ficar com um saquinho de dinheiro guardado ali atrás do guarda-roupa para ficar, não. É o dinheiro do povo. Ninguém aqui vai querer gerenciar esse dinheiro em benefício próprio. Graças a Deus, conseguimos juntar pessoas que não precisam se servir do handebol. Acho que minha história no handebol aqui foi muito mais na questão financeira, a gente servindo, eu e meu grupo, servindo ao handebol até com os nossos recursos. Então, isso vai ser de uma forma transparente e aberta, que para nós é até mais fácil. É mais fácil mostrar para dizer, a gente está em dificuldade, a gente talvez esse mês não consiga pagar o fornecedor tal por conta disso. E aí vai haver a compreensão, vai haver o entendimento, vai haver até uma discussão elevada. Nunca uma discussão que vai colocar essa gestão nas barras das justiças para estar a Polícia Federal abrindo a gaveta da minha casa, da minha esposa, às 6 horas da manhã. Isso jamais vai acontecer, André. Dentro disso também, como fiscalizar as federações estaduais e fazer com que elas também cumpram critérios de transparência? A gente tem ouvido já há algum tempo algumas questões de que algumas federações estão irregulares, não tem toda a documentação. A gente tem visto também muita divergência entre várias federações por conta justamente disso, algumas sendo acusadas de estarem irregulares, outras dizendo que eles não deveriam ter poder a voto, e isso tudo acaba refletindo na CBHB. Como fazer com que essas federações também sigam esse mesmo caminho de transparência? Olha, no nosso programa, nós vamos dar oportunidade, inclusive, para todas as federações, aquelas que mais necessitam, ter assessoria contábil e assessoria jurídica. Existe muito fantasma também com relação a isso, né? Existe corrente, em todos os estados, existe correntes contrárias. Existe federação que o presidente se perpetuou também. O presidente que está aí há mais de 20 anos, né, nas federações e trata as federações como um cartório. A questão da transparência das federações, a primeira cobrança tem que partir primeiro dos seus filiados, daqueles que elegem seus presidentes. Tem que criar essa cultura. A confederação vai exigir, vai dar todo o suporte jurídico e contábil, vai criar, inclusive, o sistema de inscrição de atletas, de clubes, que precisam ser sincronizados com as 27 federações estaduais. É outra medida que nós vamos trabalhar junto com as federações. Mas, primeiramente, André, a gente tem que primeiro organizar a casa, colocar as ferramentas à disposição dos presidentes, para depois, claro, cobrar que todas elas estejam no padrão de organização que a confederação vai traçar na sua diretriz administrativa. Existe também algum método para ajudar essas federações a fomentarem seus campeonatos, a organizar esses campeonatos? Vai existir algum padrão da CBHB que vai ser direcionado em relação às federações? Sim, como eu acabei de falar, o nosso sistema ele precisa ser integrado. Eu tive uma conferência com o pessoal do Norte que muito reclamaram que lá ele tem o seguinte critério: só joga o campeonato paraense se o atleta estiver no sistema pelo clube que ele vai jogar no Pará. É assim, inclusive, na Confederação Brasileira de Futebol.
Mas tem outras federações que não estão, hoje, acredito, fazendo nada de legal, porque é uma coisa que é permitida. Se está certo ou errado no aspecto técnico, no aspecto administrativo, a gente pode até discutir, mas não tem ilegalidade. Não é proibido, por exemplo, o campeonato goiano, o campeonato de Brasília, ou o campeonato pernambucano, usar um atleta que está inscrito por um clube de Alagoas. Se o regulamento, se no Congresso Técnico todos concordaram que podia, então faça uso disso. Eu discordo completamente. Eu acho que tem que ser tudo dentro de um sistema, tudo como é no futebol. O atleta não pode jogar pelo Flamengo e jogar o estadual pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Com relação à questão financeira para as federações, queremos sim. Se nós conseguirmos êxito em ter aporte financeiro público, em conseguir patrocínio privado, que a gente tem muitos canais para conseguir, é sociabilizar, é democratizar esse recurso para as federações, sim, ajudando mais quem precisa mais e ajudando um pouco menos quem já está organizado, mas sim, é nosso objetivo construir isso. Como eu disse, é um trabalho de integralização nacional, vamos pensar juntos, nós não vamos ser donos do recurso com a chave guardada, não. A sociabilização dos recursos financeiros da confederação poderá ir para a federação, sim. Isso vai partir de uma ampla discussão, de um amplo debate com todos eles, sim. Dentro dessa regionalização que o senhor fala, duas questões. Uma, como fazer uma transição da vida escolar, né, do esporte escolar para o adulto? A gente sabe que tem ensino médio, já não encontra equipes para jogar, precisa trabalhar, e aí essas pessoas acabam saindo do handebol. Então, como ajudar essas pessoas a fazer isso, e principalmente dentro das suas regiões? A gente percebe que tem estados, por exemplo, como o Amazonas, que tem inúmeras equipes, mas ela não tem digamos assim, um nível técnico que possa competir com equipes do Sudeste, do Sul. Então, uma equipe, às vezes, sai de lá, vem jogar um campeonato no Sul, Sudeste, e acaba levando, sei lá, 50 gols, 40 gols, que a gente percebe esse desnivelamento, que são questões de que esses estados precisariam fomentar, onde há muita gente jogando, a possibilidade de que a gente tenha mais talentos e que a gente se descubra mais atletas, deveria ser maior, obviamente, não? André, nós vamos tratar a sua pergunta com dois tipos de transições. A transição técnica, existe uma defasagem imensa, e a transição dessa evasão que você fala por questão social e financeira. O atleta deixa a escola, não vai poder treinar porque precisa trabalhar. Vou começar por essa. Aqui é uma questão de política pública. Aqui tem que ter uma política pública. Mais incentivos para o atleta praticar esporte, e pode começar, como a gente tem aqui em Pernambuco, com vários clubes, o Português, o Sport, alguns clubes que já fizeram isso no interior, que é a parceria com faculdades. Por quê? Às vezes o atleta não tem condições, não teve o investimento necessário na sua escola para ele se capacitar e passar na Universidade Federal. Então, a parceria com a universidade, e isso já vem acontecendo, ela já coloca uma melhoria, uma condição melhor para o atleta poder se dedicar ao esporte, porque ele está com seu curso superior integralizado financeiramente, para ele poder se graduar, se formar. Então, já é um investimento que o atleta tem em cima dele para ele poder tirar 2, 3 vezes na semana para poder treinar. Então, a gente pode ter iniciativas como essa, convênios com faculdades, cobrar das autoridades públicas que instituam o programa Bolsa Atleta, porque aí o atleta vai receber um valor mensal, dependendo dos resultados que eles possam alcançar nacionalmente. Isso aqui em Pernambuco, quando os clubes começaram a alcançar os resultados nacionais, o Estado teve uma política pública de Bolsa Atleta, que já deixa o atleta mais comprometido em poder ir treinar. Isso é um investimento, isso não é um prêmio, para poder, no ano seguinte, repetir o título, mas aí a gente volta àquela questão da defasagem técnica.
A gente não pode pensar em Bolsa Atleta Nacional se o atleta não vai atingir um pódio nos campeonatos nacionais. Então, nós estamos preocupados com isso quando a gente coloca o PRONAREN, Programa Nacional de Desenvolvimento Técnico, onde vão ter núcleos com coordenadores, não é um núcleo fixo, ele vai acompanhar as principais competições da região, daquela região que ele é o coordenador, desde os jogos escolares, desde uma Copa importante, ele vai promover cursos para os professores, enfim, ferramentas de trabalho nós temos para tentar diminuir essa defasagem técnica. E essa transição também de sair da escola para vir para o clube, ela é uma transição um tanto quanto difícil. Antes, acho que na década de 90, na década de 80, a escola as escolas, principalmente as particulares, eles enxergavam o esporte como extensão da educação. Hoje, o dono da escola é um empresário, ele não está preocupado em gastar pagando o salário do técnico, comprando uniformes, ligando a energia deles das quadras, porque o esporte, as competições estão sumindo. Então, ele prefere saber o que é que ele vai ter em sala de aula cheia para ter mais alunos. Então, a gente tem menos atletas com essas políticas que as escolas particulares. O grande fomentador de atletas para os clubes eram as escolas. E as escolas particulares tinham um papel importante, que hoje não tem mais. Então, a gente tem que buscar atletas na escola pública. Na escola pública, a gente vai ter uma encruzilhada que ele vai ter que escolher. Ou vou jogar handebol, ou vou trabalhar para ajudar a minha família. Então, se ele já tiver uma bolsa universitária, ele já vai balançar para se graduar, é um investimento para ele ter uma vida melhor lá na frente. Então, acho que passa por pequenas ações, nessa encruzilhada que eu estou lhe falando, o atleta tem uma bolsa universitária, ele tem uma bolsa atleta com pequeno aporte financeiro, a gente já começa a diminuir essa defasagem de evasão. E quanto à defasagem técnica, a confederação vai institucionalizar o desenvolvimento técnico na região. Esse desenvolvimento técnico a gente poderia entender como uma forma de reativar, digamos assim, os acampamentos que foram feitos, esses acampamentos de formação e acompanhamento de atletas, de uma nova forma, porém, ainda tentando estimular esses atletas e também os técnicos da região? O PRONAREN, ele é muito mais que um acampamento. O acampamento é um encontro no final de semana, aqueles treinamentos intensivos têm sua relevância, sua importância, mas não é concentrar um programa só no acampamento. Eu diria a você, André, que o acampamento vai ser a apoteose do nosso programa de desenvolvimento técnico. O nosso programa de desenvolvimento técnico, com os núcleos, com o coordenador, com o diretor geral desse programa, é fazer ações sistemáticas, ações semanais, quinzenais. Hoje, com o advento dessa pandemia, talvez a única coisa boa que ela nos trouxe foi essa cultura da gente conseguir trabalhar virtualmente, como eu estou aqui dando essa entrevista para você. Hoje, a ferramenta virtual ela é importante, então a gente pode, inclusive, trazer da França, um técnico de elevado reconhecimento técnico, para dar uma palestra para os professores, uma tradução, uma boa tradução, e a gente vai conseguir fazer esse curso à distância com esses melhores profissionais do mundo. E os núcleos, eles vão estar ali acompanhando o atleta, identificando o talento, identificando que tem, por exemplo, numa cidade no Pará, um atleta com 14 anos, com 2,04 metros, 2,05 metros, como teve com Rogério Moraes. Rogério Moraes não foi descoberto pela confederação. Rogério Moraes entrou no handebol porque teve um professor que identificou nele. Então, a confederação não tinha a menor ideia que existia esse atleta lá. Hoje, não. A confederação vai mapear todo mundo, em todas as regiões. Não vai ser só acampamento, como eu disse, vai ter plantões de treinamentos, vai ter pequenos torneios, torneios que já existem, vão estar sendo acompanhados pelos coordenadores, inclusive com acompanhamento, como eu lhe disse, com gerenciamento da comissão técnica da seleção brasileira. Isso aí é copiar, por exemplo, o que o voleibol tem. O voleibol, me parece, tem mais de 30 núcleos, um pouco menos ou um pouco mais do que isso. E o handebol tem hoje um manancial, né, de atletas de alto nível. Eu costumo dizer que a seleção de voleibol, essa principal, eles podem fazer 6 de igual nível que vão ganhar campeonatos também. E o handebol a gente pena para tentar fazer uma. Já que a gente tocou nessa questão aí de seleções, né, dessa formação,
O senhor já pensa na formação das comissões técnicas, se haverá mudança, se o senhor pretende deixar isso mais para frente? Qual a ideia? Não, nós vamos, claro, se ganharmos a eleição, sentarmos e conversarmos para planejar essa questão da seleção brasileira. Eu não discuto nomes nesse momento, não seria nem ético, não seria uma conversa tranquila ficar discutindo nomes em uma seleção estando no Mundial. Mas o que eu posso lhe dizer é que nós não vamos ter comissão técnica temporária. Nós vamos ter, já que existe uma conexão entre comissão técnica da seleção brasileira e núcleos de desenvolvimento, assim que assumirmos, nós vamos já definir todas as comissões técnicas, porque vamos botar eles para trabalhar. Eles não vão ficar em casa descansando, esperando uma convocação, às vezes para treinar uma semana e voltar para casa. Não, o treinador da seleção brasileira, a comissão técnica da seleção brasileira, vão trabalhar, vão gerenciar os núcleos, vão acompanhar as revelações de talento, vão mapear, junto com os coordenadores, todos os desenvolvimentos dos trabalhos dos núcleos de desenvolvimento, vão acompanhar em loco, algumas vezes, as principais competições de cada região, enfim, mas nós vamos definir todas as comissões técnicas, dependendo do calendário. Se esse ano tem calendário campeonato juvenil, a gente só organizava a comissão do campeonato juvenil, assim, não, nós vamos definir tudo, porque nós já vamos começar a trabalhar com antecedência, nós não vamos deixar para trabalhar no ano da competição. Então, André, e também não vamos fazer só com uma fase de treinamento, vamos intensificar as fases de treinamento, sim, se possível, 2, 3 vezes em cada trimestre. Enfim, nós vamos querer trabalho intenso, treinamento intenso, nós vamos dar trabalho à seleção brasileira. Com relação à comissão técnica, nós definiremos, estudaremos o melhor planejamento, a melhor equipe que vamos montar, assim que assumirmos, se tivermos êxito na eleição. Mas eu te garanto uma coisa, se eu lhe garanto, não vai existir apadrinhamento, não vai existir composição política, mas só vai ter três pessoas e os 3 são do Espírito Santo. Se tiverem mérito, vai ser 3 do Espírito Santo, vai ser 5 da Bahia. Não vou fazer essa conta política, eita, botei um do Espírito Santo, agora eu não posso botar o outro. Não, vai ser uma questão meritória, aqueles que tiverem mérito, aqueles que tiverem qualidade, aqueles que tiverem excelência no seu trabalho, vão ser escolhidos para a comissão técnica, independente de região, independente de se é do sul, do norte, se vão ter 2 de São Paulo, a gente não vai fazer essa conta, não vai ter maniqueísmo. Não vai ter a seleção brasileira, a comissão técnica precisa da inserção da mulher, a gente pode ter mulher como técnico, pode ter mulher como nutricionista, psicóloga, assistente técnico, e tem que ter mulheres na comissão técnica. E não pode ser, nutricionista vai ser aqui porque é comadre e sobrinha de um dirigente tal. Não vai haver isso. Esse tráfico de influência na minha gestão não vai passar como às vezes acontece na seleção brasileira. Eu vou trazer agora uma pergunta de um outro parceiro nosso, do Hiperrende. Ele pergunta o seguinte, o Diego mandou a seguinte pergunta: como vocês pretendem qualificar mais a Liga Nacional, integrando as regiões, contribuindo com a inserção e expansão dessas outras regiões na maior competição do Brasil? Saudar o Hiperrende e saudar já a Conexão Handebol, que me fez a pergunta. A Liga Nacional ela é o maior produto, sem dúvida, do handebol brasileiro. E ela precisa, igualmente, como eu falei do Campeonato Brasileiro, que estava sucateado, defasado, a Liga Nacional também, André. Ela praticamente definhou-se, ela desidratou-se. Ela hoje não tem alavanca financeira que deveria. Ela perdeu parceiros, inclusive, que televisionavam os jogos, que eu acompanhei muitos jogos, e precisa aí de uma grande mesa, precisa de uma ação de marketing absurda, precisa de uma força-tarefa para a gente resgatar a Liga Nacional, e ela tem que ser, claro, integralizada, ela tem que ser nacional. E tem um modelo da Liga Nacional que eu simpatizo muito, que eu gosto muito dela, que era as conferências. Isso é uma opinião pessoal, mas claramente
está no nosso programa, nós vamos ter que abrir uma mesa de excelência, fazer uma mesa de excelência já agora, em fevereiro, para a gente trabalhar a questão técnica, a questão da fórmula de disputa, a questão do acesso aos clubes à Liga Nacional, a questão dos parceiros, e a ação de marketing que eu falo, que nós vamos assumir essa questão de marketing, nós vamos sair para as ruas para tentar alavancar o mais rápido possível o recurso para injetar na Liga Nacional, enfim, mas não é um trabalho que vai sair de uma caneta, que vai sair de uma reunião de 2 pessoas. Vamos chamar os clubes, os principais dirigentes do país, aqueles que têm representação histórica na Liga Nacional, o Pinheiros, os professores ali de São Paulo, os técnicos de São Paulo, do Paraná, para a gente pensar junto, os representantes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, para entender e propor a melhor forma para a gente fazer essas conferências. Tem que ser uma mesa grande, nacional, integrada, ouvindo o Norte, ouvindo o Sul, ouvindo as pessoas de excelência, que têm histórico na Liga Nacional, como eu falei, e a ação de marketing muito forte, com pessoas com expertise esportiva, porque a Liga Nacional tem que ser a maior e a melhor competição de handebol das Américas. Isso aí nós vamos tentar resgatar ela. É uma operação resgate urgente, como tudo na confederação, como tudo que você falou que culpa uma confederação, está aí mais um item, mais um ponto que destruíram a Liga Nacional Masculina e a Liga Nacional Feminina. Eu acho que nem a competição ser independente da confederação é importante, nem a confederação abraçar tudo. Eu acho que a gente pode buscar um ponto de equilíbrio, podemos ser parceiros da Liga de Clube com a entidade, isso no masculino, isso no feminino. Mas é uma preocupação nossa, é uma responsabilidade nossa, muito mais do que preocupação, injetar recursos financeiros para fazer a melhor Liga Nacional dos últimos anos. Vou trazer aqui uma outra pergunta agora do parceiro Trave Quadrada. Ele pergunta: o candidato tem ciência da situação exata em que se encontra o Centro de Desenvolvimento do Handebol em São Bernardo do Campo e possui algum plano para que o centro seja de fato utilizado pela CBHB? Pessoal da Trave Quadrada, a noção exata eu não tenho, como eu também não tenho na noção exata da questão jurídica e financeira. Sobre o centro de treinamento, a gente precisa entender, a gente precisa fazer contas. Tem uma corrente que diz que o centro de treinamento nós somos responsáveis de fazer toda a manutenção, nós temos responsabilidade de pagar os funcionários de segurança, de fazer a manutenção estrutural de materiais para usar, me parece, 40 ou 50 dias no ano. Me parece que essa parceria nesses moldes não é razoável para a confederação. Se tem 365 dias que outros usam, eu só uso 40, nesses moldes não nos interessa. Acho que talvez no centro de treinamento, pessoal da Trave Quadrada, a melhor forma seria a parceria com a Prefeitura de São Bernardo. Mas eu preciso entender melhor, eu preciso sentar melhor, construir um juízo de valor, não fazer nada de forma assodada para não ficarmos donos de um centro de treinamento que, na verdade, pode se transformar num elefante branco. A gente gastando muito, onde os recursos poderiam ser aplicados numa outra cidade, uma parceria que nos desse mais retorno, mais vantagens. Nós somos donos, somos proprietários de vários pisos que estão aí ainda guardados no centro de treinamento. Esses pisos podem ser relocados para uma outra cidade, que nos dê estrutura, porque os recursos que se aportam no centro de treinamento, para ficar mato crescendo, telhado caindo, e a gente não ter condições de, quando precisar usar, ele está equipado para nos dar conforto, segurança e qualidade de treinamento, também nos interessa. Se nós não temos recursos para ficar cuidando do centro de treinamento, ele não nos interessa também. A forma, o centro de treinamento é bacana, mas a forma que foi feita a parceria não me agrada muito. A gente precisa rever esse contrato e tentar resgatá-lo se for interessante. Se não for, tentar pegar nossos pisos, nossos materiais, nossa estrutura e fazer parceria com outras cidades do Brasil. O
senhor pensa em mudar a sede da CBHB? Consideramos, sim, a sede ir para São Paulo, dar prosseguimento à ideia inicial que estavam tendo e fazer um escritório de trabalho em Recife. A gente está chegando ao fim dessa nossa entrevista e eu queria perguntar para o senhor caso o senhor vença o seu mandato seria de consenso, você buscaria conversar, inclusive, com o candidato derrotado para entender as propostas, se isso for interessante, trazer também para dentro da CBHB, da sua gestão? Eu acho que nós temos amadurecimento político. Eu acho que as pessoas que estão em chapas concorrentes, elas são pessoas de elevado nível político. Assim que acabar a eleição, ganhando ou perdendo, André, eu desmancho meu palanque e me coloco à disposição da chapa vencedora, inclusive para ajudar no que ele entender que eu posso ajudar. Não preciso estar dentro da gestão, nem ele precisa estar dentro da minha gestão para isso. Mas me associo a ele no minuto seguinte para ajudá-lo. Brigam as ideias, não brigam as pessoas. A gente está entregando aí a comunidade de handebol, nosso programa, de forma objetiva, clara, concisa, com prazos. Como tem prazo, viu, André? A gente não falou um segmento importante, que é a arbitragem, e a gente tem prazo para pagar uma dívida. Mais uma vez dizendo, a Confederação tem culpa nisso, sim. A Confederação tem culpa de não pagar o árbitro de 2017, 2018, 2019, 2020. Os árbitros não recebem nada. E a gente tem prazo para pagar eles, viu? A gente paga 25% de uma dívida que passa dos 250 mil reais, a gente paga 25% no dia 30 de junho, antes das 16 horas. A gente paga mais 25% no dia 30 de março, antes das 16 horas. Até lá a gente paga mais 25% até 30 de junho, antes das 16 horas, e paga o restante até o dia 15 de dezembro, antes do Natal, para os árbitros passarem o Natal mais felizes. Outra coisa que nós vamos fazer para a arbitragem, André, é o fim do sistema de reembolso. Hoje o árbitro, ele paga a sua passagem, paga as suas despesas de viagem para quando chegar lá receber. Ele leva um tremendo de um calote, o que a gente chama aqui, leva uma garupa. Ele chega lá, o cara não paga a despesa dele, manda ele para casa, sem dinheiro, porque não pagou as diárias dele. A gente vai acabar com isso. É claro, a gente já vai mandar os custos de viagem dos árbitros antes. E vamos também respeitar a arbitragem, elevar a taxa de arbitragem. Nenhum árbitro pisará numa quadra ganhando menos de R$200. Hoje, o árbitro internacional que investiu na sua carreira, que fez intercâmbio, que fez cursos, que é bilíngue no mínimo, ele ganha R$176. Nenhum árbitro na minha gestão, em nenhum campeonato nacional, entrará numa quadra para ganhar menos de R$200, independente da categoria. No mais, a chapa concorrente, estamos aí à inteira disposição para construir ideias, independente de quem ganhar. Brigam as ideias, não brigam as pessoas, mas, embora tenhamos divergências de propostas, tenhamos divergências com relação até a montagem da chapa. Montamos uma chapa inovadora, pioneira, onde o atleta em atividade está representado, com Marcelo Cigola, que me deu a honra de aceitar o convite, um dirigente que, inclusive, coloca seu clube para jogar, sabe onde o sapato aperta, as dificuldades que é colocar um clube no Brasil de handebol dentro de quadro. A professora Rosaides, a mulher numa chapa, outra inovação, em respeito à nova ordem social, colocamos uma mulher na chapa, uma mulher forte, uma mulher do norte, uma mulher capacitada, que trabalha na inclusão de pessoas especiais. A gente teve essa preocupação. Como é que a gente pode falar em mudança, André, se a gente continua colocando 3 caciques da velha guarda e falando que vamos mudar? Então, a gente pensou nisso, em fazer a mudança, começando pela nossa chapa. E embora tenhamos diferenças claríssimas, nós vamos sim apoiar quem ganhar a eleição.
mas temos diferenças claras que têm que ser pontuadas. Enquanto eles querem ganhar o poder para se isolar, nós queremos o poder não queremos ganhar a eleição para compartilhar. Enquanto eles querem o handebol para servir aos interesses da velha guarda, do ex-presidente, a gente quer servir o handebol. Enquanto eles querem a espera, nós somos a esperança. Ok? Então, eu agradeço o espaço que você nos colocou. Obrigado. Esse debate, para mim, é um debate histórico, emocionante, porque a gente quebra um ciclo de nomeações, de eleições viciadas, quando tinha eleição. Então, acho que talvez seja esse o primeiro momento que um candidato está numa rede nacional de handebol falando para a comunidade de handebol, falando de eleição, discutindo propostas vão ser aceitas, vão ser criticadas, mas isso talvez seja aí a grande beleza. A gente precisa mais disso, a gente ainda vai aprender no handebol a conviver com essa democracia. Obrigado de coração esse espaço. Para frente, Brasil. A gente que agradece. A gente gostaria de agradecer também os nossos parceiros da Trave Quadrada, Conexão Handebol e Hiperhand, que nos enviaram essas perguntas. Mais uma vez, obrigada, Felipe Casão, pela disponibilidade em nos atender e não deixar de falar sobre nenhum assunto, mesmo os mais polêmicos. É muito importante que o handebol, nesse momento, encontre nos seus representantes alguém em que ele possa confiar e que ele possa realmente ver que se importa com o handebol, que busca a melhoria do handebol, não só em nível de seleção, mas também com aquele pequeno atleta, aquele atleta amador, com aquele técnico que muitas vezes ele mesmo compra o material para dar um treinamento na rua ou numa quadra de escola que ele conseguiu emprestado. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço. E estou à disposição para em qualquer momento, para responder qualquer pergunta, para tirar qualquer dúvida. Estou à disposição do handebol brasileiro. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigada e seguimos juntos. O resumo desse bate-papo está no nosso site cheiosportes.com, assim como várias outras reportagens especiais de competições pelo Brasil e pelo mundo. É a Cheio Esportes, sempre com o compromisso de levar informação com qualidade para você, amante do handebol. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Você também pode nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Até a próxima!